Bom dia! Com paz, amor, gratidão, muita gratidão e alegria! Que bom você estar aqui no nosso quarto dia do poder, o desafio, o poder da gratidão. Gratidão por você estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre gratidão aos nossos antepassados. É importantíssimo a gente reconhecer, entender, porque nós temos que agradecer aqueles que vieram antes do que nós, né? Talvez você nem tenha conhecido seus avós, seus bisavós, seus tataravós, mas ainda assim a história deles está em você. Bom dia, Mari, seja muito bem-vinda. Que seja um dia abençoado, iluminado. Ai, gente, tá aí, quarto dia do nosso desafio, quinta-feira maravilhosa que Deus preparou para mim, para você, para nós estarmos juntos e falarmos sobre os antepassados. Seja bem-vinda, Cristina, bom dia, bom dia. Bora lá então, né? Mandar esses aviãozinhos, convidar as pessoas que a gente deseja que estejam aqui junto com a gente, 8h08 da manhã. Bora convidar todo mundo, bora convidar pessoas que a gente quer bem, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama. Enfim, todo mundo que de alguma forma a gente quer que se desenvolva, bora trazer junto com a gente para o desafio da gratidão. É uma coisa importantíssima que eu preciso falar sobre o dia de hoje, né? Nós vamos entender o porquê é importante a gente agradecer aos nossos antepassados, como que a história deles passa para a gente, né? Como que a gente não conhece, às vezes, nem o nosso avô, nem o nosso bisavô, ou a nossa bisavó, ou a nossa tataravó, e ainda assim a gente se comporta como eles, né? Porque as pessoas que estão vivas, que conheceram essas pessoas que vieram antes, às vezes falam, nossa, mas você me lembra muito a bisa. Nossa, você tem isso ou aquilo igual a bisa. E por que isso acontece, né? Primeiro, porque nós temos duas coisas importantíssimas a nosso favor, que é a genética, que é tudo aquilo que a gente carrega no nosso DNA, então diz respeito às características físicas, hormonais, que são passadas de geração em geração. E dentro da genética, acima da genética, né? Não dentro, acima da genética, existe a epigenética. Você já ouviu falar em epigenética? Você sabe o que é epigenética? Então eu vou te ensinar. A epigenética, ela chega dos nossos antepassados até nós, através da ambientalização, através de tudo aquilo que os nossos antepassados viveram e está no inconsciente coletivo, está no inconsciente deles e que através da epigenética atravessa as gerações e chega até mim e até você. E muitas vezes você está aí vivendo algum caos, algum ciclo repetitivo que você nem sabe que existia na sua família, mas que é uma maneira da sua avó, da sua bisavó, do seu bisavô, do seu tataravô te dizer, ó, eu estive aqui antes de você, eu não consegui curar essa dor e você é a pessoa certa para curar. E aí por isso a gente repete tantos ciclos, porque enquanto ninguém ainda teve coragem de olhar para esse ciclo, para essa dor, para essa ferida, para esse trauma, ele vai se repetindo de geração em geração. Entenda que da mesma forma que ciclos ruins de trauma, de dor se repetem, ciclos virtuosos também podem se repetir. E aí muitas vezes você não entende por que o seu pai foi um marceneiro tão bom e você tem habilidade para trabalhos artísticos manuais. E daí você vai começar a entender a história da sua família e vai perceber que o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, a sua bisavó também trabalhava com marcenaria, com trabalhos manuais. Da mesma forma acontece quando um avô é médico, o pai é médico e o neto se torna médico, advogado, professor, né? Quantas lealdades sistêmicas em torno da pedagogia, em torno do ensino, do desejo de mudar pessoas. Eu trouxe isso, né? A minha mãe,
é pedagoga, é professora, e eu tinha um desejo gigantesco de honrar a minha mãe, de me espelhar nela, de ser tão boa quanto ela, e me tornei professora universitária, né? A minha mãe tinha um dom muito maior do que eu, porque ela ensinava e lecionava para as crianças o alfabeto. E eu, né, já um pouco mais desenvolvida no meio empresarial, busquei a universidade para ser o meu palco de ensino e me tornei professora. Me tornei professora por quê? Ah, é porque eu acho lindo ser professora? Não, gente, por lealdade. Pura atitude e inconsciência de lealdade a quem? A minha mãe. E a gente faz isso por quê? Porque está na nossa genética e está na nossa epigenética repetir ciclos, sejam virtuosos ou sejam traumas e dores que a gente carrega da história que vem dos nossos antepassados. Eu tô aqui com a minha árvore da vida, e o que é a árvore da vida? São todos aqueles que vieram antes de nós, são todos aqueles que trouxeram um pedaço da história deles para nós. Então hoje, se você me perguntar, Michele, quem é você? E eu for te falar em relação, com essa relação aos meus antepassados, eu sou um pouco do meu pai, da minha mãe, eu sou um pouco dos meus avós, eu sou um pouco dos meus bisavós, dos meus tataravós, dos meus avós. Michele, mas você conheceu eles? Não, eu só conheci os meus avós, os meus bisavós eu não tive o privilégio de conhecer. Mas ainda assim eu posso estar agindo como um deles. E por que isso acontece? Porque a epigenética atravessa a história, atravessa o tempo. A genética vai me dizer e dizer a você que nós somos parecidos com os nossos pais, que nós lembramos o olho, o cabelo, o nariz, a orelha, a pele dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a epigenética traz toda essa informação da vivência deles. E aí, gente, eu não quero que vocês simplesmente acreditem em mim porque eu estou falando, mas eu vou trazer dados e informações para vocês, tá? Inclusive, essas informações que eu vou ler aqui para vocês está dentro da minha mentoria. Na minha mentoria sistêmica eu trabalho também antepassados, pai, mãe. Então, muito do que nós vamos fazer aqui, que você estará recebendo gratuitamente, as pessoas pagam para estar comigo individualmente e eu trazer informações. Claro que dentro da mentoria é algo muito mais direcionado, é algo muito mais profundo, mas aqui eu vou dar uma pincelada em tudo isso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a generosidade e não há como ter gratidão sem agir generosamente. E é através da minha generosidade que eu estou aqui doando meu tempo, meu conhecimento, meus dons, meus talentos, todos os meus estudos. Então vamos lá, olha só. Na revista Exame saiu uma reportagem que diz assim: células podem transmitir informações por gerações. Células do sistema nervoso podem passar informações de um indivíduo para o outro. Ou seja, isso já está comprovado. A ciência já comprovou que as células passam informações de geração em geração. Da onde vêm essas células? Do nosso DNA. A BBC News fez uma reportagem que diz assim: trauma pode ser transmitido entre gerações, diz estudo. Estudo mostra que descendentes poderiam herdar fobias de pais ou avós. Sabe o que isso significa? Que se o seu avô ou o seu bisavô foi para a guerra e teve que deixar a sua avó com as crianças em casa, muito provavelmente você tem herdado da sua avó um medo de ficar sozinha. Mas também muito provavelmente você tem herdado da sua avó ou da sua bisavó a força e a coragem de cuidar dos seus. Entende que da mesma forma que vem um trauma, também vem uma virtude? Da mesma forma que vem uma dor, também vem uma virtude? Só que muitas vezes a gente só foca na dor. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente ver um ciclo repetitivo de alcoolismo, por exemplo, numa família, do que um ciclo virtuoso de generosidade, de bondade, de alegria, de bom humor.
É muito mais fácil a gente identificar um ciclo de prostituição numa família, de dependência de jogos, por exemplo, né? Quando a pessoa é viciada em jogos, em tantas outras coisas, em drogas, em tantas outras coisas, é muito mais fácil a gente visualizar e identificar isso, que é uma dor, que é um trauma, do que uma virtude. E por que isso? Porque o nosso cérebro está condicionado a olhar e a focar naquilo que é ruim para ele se defender. Entenda que nós estamos vivendo a modernidade, nós nos modernizamos, nós buscamos as informações, né? E de certa forma nós estamos muito mais modernos do que há 100, há 200 anos atrás. Mas o nosso cérebro não teve uma mutação genética em relação aos homens das cavernas e quem nós somos hoje. E os homens das cavernas naquela época, eles sobreviviam. Eles viviam o tempo todo em alerta, porque eles precisavam o tempo todo se cuidar para não ser atacado. Aquilo que era o alimento do homem das cavernas também poderia ser o seu motivo de morte. Por quê? Porque eles precisavam enfrentar os animais. Eles comiam a carne dos animais que eles próprios matavam. Então o cérebro ficava sempre como em alerta, buscando o perigo para instruí-los a se defender. E o cérebro continua assim até hoje. Por isso é muito mais fácil você focar no que é ruim do que você focar no que é bom. E a gratidão e os pensamentos bons têm que ser um exercício. Porque liberadamente a sua mente vai buscar aquilo que é ruim para você se preparar para se defender. Por isso que muitas vezes você está em constante alerta. Por isso que muitas vezes você está com o corpo retraído. Se você tem bruxismo, você está sempre em alerta, né? O que é bruxismo? Ficar com os dentes assim. E aí está sempre com os nervos à flor da pele. Precisa trabalhar a sua mente para começar a pensar coisas boas. Porque você não vive mais no tempo das cavernas. Você não precisa mais ficar em alerta o tempo todo, se defendendo o tempo todo e nem atacando o tempo todo. Não, a vida agora é mais leve. A vida agora é muito melhor. Hoje a gente tem eletricidade, hoje a gente tem um supermercado que você vai e compra tudo. A gente não precisa mais matar os leões, né? Matando um leão por dia. Não precisamos mais. E tudo aquilo que a gente fala, seja bom ou seja ruim, a nossa mente, o nosso inconsciente está absorvendo. Então profetize coisas boas sobre você. E aí a ciência vem nos mostrar que aquilo que os nossos avós viveram em tempos de guerra, em tempos de sofrimento, em tempos de escassez, em tempos de dor, passa de geração em geração. Sabe o que isso significa? Que não vai parar em você, que vai continuar nos seus filhos. Que não vai parar nos seus filhos, que vai para os seus netos. Mas você tem a capacidade de transformar tudo isso. Como? Trazendo a consciência e ressignificando. Vivendo de forma mais leve. Aceitando a leveza que a vida entregou para você. Você não precisa mais viver como seus avós viviam. Pelo contrário. Hoje a gente tem a liberdade de fazer escolhas que os nossos pais, os nossos avós, tão poucos os nossos bisavós puderam fazer. Hoje as pessoas têm liberdade de escolher ir e vir, têm liberdade de escolher a roupa que vão vestir, têm liberdade de escolher o sexo que elas querem ter, independente de se elas nasceram homem ou mulher. Hoje as pessoas têm a liberdade de escolher. Os nossos avós, os nossos bisavós não tiveram essa liberdade. Então use isso com consciência, use isso com amor, mas acima de tudo use isso com responsabilidade. Tem uma frase que eu acredito que vocês já tenham ouvido, que muito se fala: você é os sonhos dos seus antepassados. Porque a liberdade, o conforto e o poder de escolha que você tem, eles não tiveram. E aí eu te pergunto, você está fazendo o melhor com essas escolhas? Você está dando o seu melhor com a liberdade que você tem de escolher?
Será que você está sabendo honrar aqueles que vieram antes de você? Olha uma outra reportagem que diz assim: o DNA pode transportar memórias de estresse traumático ao longo das gerações. A Raquel está falando aqui que o avô dela foi para a Segunda Guerra Mundial. E eu tenho muito medo e insegurança de tudo. Estresse traumático ao longo das gerações. Aquilo que o avô dela sentiu lá na Segunda Guerra Mundial, onde ela nem sequer imaginava que estaria neste mundo, ela pode estar sentindo e vivenciando. A Infomoney divulgou o seguinte: uma herança quase inevitável, as crenças financeiras dos seus antepassados. Aquilo que os seus pais, os seus avós, seus bisavós pensavam sobre dinheiro, a mentalidade que eles tinham, dinheiro era coisa difícil, dinheiro era coisa de gente que roubava, o que era dinheiro para eles? Tá aí, enraizado também na sua história, na sua vida, no seu DNA. E não sou eu que estou falando. A mídia está falando, porque a ciência comprovou. Então, olha o quanto é forte e o quanto é pesado ao mesmo tempo tudo aquilo que eles viveram, se nós não tivermos consciência de olhar para isso com responsabilidade. E talvez você nunca tenha tido essa informação. Talvez nunca tenha tido o privilégio de olhar para eles de forma diferente, de olhar para a história deles de forma diferente. E hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos acolher essas histórias, nós vamos acolher essas vivências dos nossos antepassados. E vamos honrá-los, aceitando-os, amando-os. E ao final faremos um movimento de uma oração linda, para que você esteja em conexão com os seus antepassados, dizendo papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô, bisavó e todos aqueles que eu não conheci. Eu sou a continuação de vocês. E aí eu digo uma coisa: se houve assassinatos na família, você ou vai viver agressivamente e tende a ter a facilidade e o desejo de querer exterminar alguém, ou você vai viver em constante medo. Tudo depende se na sua hereditariedade houve o assassino ou o assassinado. Se houve história de vícios, vício de jogos, pornografia, bebida, comida. Tem muita gente que come as suas emoções. Da mesma forma que tem muita gente que bebe no álcool as suas emoções. Tem gente que cheira nas drogas as suas emoções. Tem gente que joga as suas emoções nos jogos de azar, porque acha, sempre acredita. Quem está no vício sempre acredita que aquele momento vai mudar a sua vida. E por que isso acontece? Porque de alguma forma está desencadeado isso no sistema hereditário. De alguma forma isso está vindo no seu DNA, na sua geração. Então olha que oportunidade de você olhar para isso, de você buscar informações com aquelas pessoas que estão vivas e que podem te dizer, olha, o seu pai vivia assim, a sua mãe fazia assim, a sua avó era assim, o seu avô era assim. E é importante você ter a história tanto do lado materno quanto do lado paterno, porque ambos te influenciam. E talvez você não tenha conhecido seu pai, você não saiba nada da história do seu pai, mas ainda assim a história dele te influencia. Porque a genética já comprovou que não importa o sobrenome que você carrega, ou se você não carrega o sobrenome, a história está na sua genética. E através da epigenética, ela está atravessando gerações. A Bíblia fala muito em maldições hereditárias, principalmente no Velho Testamento. Mas eu quero trazer uma participação, né, um versículo, um capítulo em particular, que está em Êxodo 20, de 5 a 6.
e diz assim, ó: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas, ó, versículo 6, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. O que a Bíblia está querendo dizer? Que em relação aos nossos antepassados, que a gente só carrega as heranças malditas, as maldições hereditárias, que Deus é um Deus cruel que pune 3ª e 4ª geração, quer dizer, aquilo que o meu bisavô fez lá não sei quantos anos atrás, eu sou culpado disso? Sim, você é culpado se você permanecer da forma como o seu bisavô viveu. Se o seu bisavô não tinha a crença e não adorava o nosso Deus, o Deus que está aqui na Bíblia, sim, você será amaldiçoado. Mas aqui no versículo 6 diz que mas, trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam. O que significa? Que você pode mudar o destino a respeito da escolha que o seu bisavô, que o seu tataravô fez lá atrás. E esse versículo resume muito bem tudo isso que eu estou falando aqui hoje, porque ele está dizendo e comprovando aquilo que eu acabei de ler a respeito do que a ciência está nos trazendo, que as coisas ruins, os traumas, as dores, as vivências, as escolhas que os nossos antepassados fizeram, chegarão até nós se nós permanecermos como eles. Mas, se nós virarmos essa chave, se nós ressignificarmos tudo isso, nós não só nos beneficiaremos, mas abençoaremos até 1000 gerações. Você é responsável por aquilo que você cativa. E você é responsável por terminar em você toda dor, todo sofrimento, toda iniquidade, toda transgressão que a sua herança genética te deu. E não veja isso com maus olhos, porque eles fizeram aquilo que era possível. Eles fizeram com medo, eles fizeram com receio, eles não tinham oportunidade de perguntar. Eles foram uma geração que simplesmente obedeciam, foi uma geração oprimida, foi uma geração que não teve voz. Muitos morreram por tentar falar ou expressar aquilo que queriam ou que sentiam. Muitos foram apedrejados, muitos foram assassinados. Muitos desses contam as nossas histórias. Mas você tem a responsabilidade de aceitar tudo isso com amor, com carinho, com respeito e fazer diferente, porque você tem a condição que eles não tiveram. Consegue me entender? Tá pegando aí? E sabe o que acontece? Se você abrir agora os olhos da alma e os ouvidos da alma, vai vir no seu coração a resposta. Porque os gritos que os nossos antepassados deram em busca de liberdade, os gritos de basta que eles também não puderam dar para que se terminasse a violência, para que se terminasse a opressão que eles viveram, ainda está pairando no ar. E você, através da sua alma, pode captar isso. E captando isso, você tem a oportunidade de fazer diferente, de escrever uma nova história. Você já pensou o quanto você é afortunado em relação aos seus antepassados? Você já pensou que você não precisa sair por aí cortando lenha
para colocar no fogão, porque você só precisa apertar um botãozinho e o gás já está ligado direto no fogão? Você já parou para pensar que você não precisa ter querosene em casa para você ligar o lampião, porque você só bota a mão no interruptor e a luz acende? Você tem infinitamente mais do que eles puderam sonhar em ter, do que eles puderam imaginar em ter. Seja corajosa, forte o suficiente para dizer: em mim basta. Esse sofrimento e essa dor em mim basta. E como que a gente faz isso? Com gratidão, com respeito, com amor. Como que a gente faz isso? Olhando de fato para aquilo que foi e para aquilo que pode ser. Você sabe, no seu inconsciente estão armazenadas todas essas informações. Você sabe, você só precisa ter coragem de acessar o seu inconsciente. Talvez você consiga fazer isso sozinha, talvez você precise de ajuda. E é para isso que terapeutas como eu existem, para ajudar pessoas, para se desenvolver, para tirar da dor aquilo que está no passado. E que muitas vezes não está no passado, porque chegou até nós. Chegou até mim, chegou até você. Eu conheço histórias maravilhosas dos meus avós. De superação, de coragem, de empreendedorismo. Meus avós foram pessoas além do tempo deles. Eles desbravaram cidades, eles construíram história. Eu trago isso deles. Agora eu te pergunto, e as coisas ruins que eles fizeram? Você acha que alguém me contou? Será que eles foram 100% bons? Não, gente. Nós não somos 100% bons. A gente pode não prejudicar as pessoas, mas às vezes nós prejudicamos a nós mesmos. E a minha avó se prejudicava quando ela não se olhava, quando ela não se amava, quando ela permitiu carregar por anos, calada, as dores dela. Quando ela não se permitiu viver um relacionamento amoroso feliz. Quando ela não se permitiu ser mulher feminina, porque tinha que sempre estar na couraça da fortaleza, da durona. Consegue entender que ela trouxe para mim qualidades maravilhosas, mas que também tinham dores nela? Essas dores passaram para minha mãe e da minha mãe passaram para mim. E eu tô falando de coisas que eu consegui perceber enquanto a minha avó era viva. Mas e histórias que aconteceram antes de eu nascer? Mas e histórias que aconteceram com a minha bisavó, com a minha tataravó? Eu tô falando de mulher porque eu sou mulher, mas se você é homem, imagine em relação ao seu pai, ao seu avô, ao seu bisavô. Porque é natural que a gente traga essa energia feminina e masculina dentro da gente. E aí, as dores que não foram vistas foram levadas com ela para o caixão? Com a minha avó materna ou com a minha avó paterna? Não. Estão em mim e através de mim estão no meu filho. Só que nós precisamos de coragem para ressignificar tudo isso. E esse dia tão especial que Deus preparou para nós olharmos para os nossos antepassados. E eu quero que você olhe para tudo isso com gratidão, com amor, pela oportunidade de você estar aqui. Quero que você olhe para a história dos seus avós com coragem, sabe? De entender, como a Raquel falou aqui, que o avô dela foi para a Segunda Guerra Mundial. Eu te pergunto, Raquel, será que você teria coragem de largar a sua família e ir para uma guerra? Será que o seu avô foi por coragem ou foi imposição? Ele teve que ir. Será que seu avô carregou o medo de não voltar mais?
Será? Será? São tantas dúvidas, tantas perguntas que a gente pode se fazer. Mas a resposta está dentro de você. No seu inconsciente você vai acessar tudo isso. E aí talvez quando você vê histórias como aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, de tiro, grito, confusão e mortes, talvez aquilo te pegue profundamente. E aí você para e pensa, mas eu não tenho nada a ver com a história daquelas pessoas. Por que eu estou chorando? Por que eu estou perturbada com essa situação ou com essa história? Porque no seu DNA traz um estresse traumático de quem vivenciou a guerra. De quem vivenciou a guerra. Olha aí. E ele voltou para casa. Que coisa boa. Que bom que o seu avô teve a oportunidade de voltar para casa, porque muitos não tiveram. Muitos ceifaram a sua vida ali, ou foram ceifados ali. Muitos voltaram com problemas físicos, psicológicos, e foram servir a guerra para quê? Para quê mesmo? Por que mesmo? Porque alguém lá em cima estava brigando e achou que os nossos antepassados tinham que servir a eles. E aí o medo é uma das características, mas algumas pessoas trazem a revolta, trazem o trauma do extermínio, do eu quero matar todo mundo. As mentes perturbadas, os pensamentos acelerados. Eu estou falando de um caso específico porque a Raquel trouxe a informação, mas se tem alguma coisa aí vindo na sua mente, no seu coração, coloque aqui. Talvez a dor que você traga da sua hereditariedade seja a dor que eu trago e que outras pessoas também que estão nos ouvindo, nos assistindo, também trazem. Eu tenho consciência, eu, Michele, tenho consciência de várias coisas que hoje a minha mãe, eu falo da minha mãe porque meu pai já é falecido, tá? Que hoje a minha mãe carrega, que eram atitude dos meus avós. E tendo consciência disso e sabendo que essas atitudes não são boas para mim, porque hoje eu tenho um entendimento que os meus avós não tiveram, eu não repito. Eu não repito. Por quê? Porque eu não quero que o meu filho também vivencie isso. E entenda que eu não repetir não é renegar as minhas origens. Pelo contrário. É olhar para trás e dizer, vovô, vovó, tudo que vocês viveram valeu a pena. E eu, com as condições que eu tenho, vou honrar vocês fazendo diferente. Porque o que vocês sofreram, o que vocês passaram, eu não preciso sofrer e nem passar. O meu filho não precisa, os meus netos não precisarão. Só que eu tenho que olhar com amor para tudo isso, entende? Porque foram vidas, foram pessoas que construíram a sua história e deram oportunidade para que nós estivéssemos aqui. Veja, se a minha bisavó tivesse dito não para a minha avó na gestação, a minha mãe não existiria e eu tampouco, quem dirá meu filho. Foi o sim da minha bisavó que trouxe a minha avó. Foi o sim da minha avó que trouxe a minha mãe. Foi o sim da minha mãe que me trouxe. E foi o meu sim que trouxe o meu filho ao mundo. E será o sim dele que trarão os meus netos. O que é o sim? É o pagar o preço, é correr o risco. Quem é mulher e quem é mãe sabe que a gente corre o risco durante a gestação. Você sabia que o período de gestação, do início até o fim, requer 2 vezes mais preparo do que um ultramaratonista? Você tem noção?
Um ultramaratonista, ele para se preparar e ele vive e vivencia somente aquilo. Aumenta a pressão cardíaca, dilata os vasos sanguíneos, acontece um monte de coisa quando você está passando por este momento das ultramaratonas. E a mulher passa por toda essa pressão e ainda assim está cuidando de casa, está trabalhando, está fazendo uma série de coisas. Entende o quanto é perigoso gestar? E ao mesmo tempo o quanto é divino o nosso sim para uma gestação? Então, quando as pessoas falam, você está grávida, você não está doente. Eu concordo, a pessoa está grávida, a pessoa não está doente. Mas é necessário, requer cuidados. Requer certos repousos, requer certos alimentos, requer vários cuidados. Por quê? Porque tudo está mudando no corpo da mulher. E mesmo sem saber e ter todas essas informações, todas elas que vieram antes da gente disseram sim. E nós estamos aqui, podendo agora, com amor, com gratidão, olhar para elas e dizer mamãe, papai, vovô, vovó, bisavô, bisavó e todas as outras gerações passadas. Eu vejo todos vocês com amor, com gratidão, com respeito. Eu respeito a história que vocês construíram. E para mim e para você não importa se eles foram bons ou ruins, se eles foram verdadeiros, se eles foram falsos, se eles foram íntegros e honestos ou não, não importa. Eles fizeram aquilo que eles podiam com as condições que eles tinham. Mas como você age, isso sim importa. Quem é você hoje? Quais são os seus valores e princípios? Isso sim importa. Minha mãe casou com meu pai que bebia e fumava. Os avós dela também faziam isso. Hoje eu casei com um homem que bebe e fuma. Mas a partir de mim não quero para minha filha nem para os meus filhos homem assim. Cristina, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que você buscou esse marido que bebe e fuma? Justamente porque na sua hereditariedade também há isso. Você pode falar, não, meu pai não fumava, minha mãe não fumava, meu avô. Alguém tinha o vício. E por lealdade ao seu sistema, você buscou alguém que tem esse comportamento, sabe por quê? Porque inconscientemente você quer dizer assim para aqueles que vieram antes: eu vou cuidar das dores de vocês. E eu vou cuidar através do meu marido. Eu vou dar tanto amor, tanto carinho a ele, que ele vai abandonar esse vício. E vocês não puderam ser vistos, vocês não puderam ser cuidados nem ser olhados, mas eu vou fazer isso por vocês. É assim, Cristina, que você trava uma maldição. É assim que você cura uma geração. É assim que você transforma e ressignifica uma dor. Porque se você pura e simplesmente só quiser que os seus filhos não se relacionem com pessoas assim, sinto muito te falar que a sua negação fará com que eles atraiam pessoas com esses comportamentos. Você tem que ressignificar tudo isso com aceitação e com amor. Não adianta você amaldiçoar. Não adianta você olhar para o seu marido e falar: filha, não case como um homem como seu pai. Sabe por quê? Porque dentro do coração da sua filha, dentro do coração do seu filho, tem um amor gigantesco por esse homem aí, que você vê os defeitos dele, mas o filho enxerga um homem maravilhoso que deu a vida por ele. Da mesma forma que você enxerga isso nos seus pais. E esse amor é inconsciente. Pode até ser que lá na adolescência venha a rebeldia, pode até ser que quando você vira adulto, você queira separar o que é bom, o que é ruim, você começa a enxergar os defeitos dos seus pais, mas o amor genuíno, o amor verdadeiro e os sentimentos que realmente nos acompanham por toda a vida
vem da infância. E na infância, a gente olha para os nossos pais, homens, né? Para o nosso pai, como um herói. Como o nosso porto seguro. Como aquele que vem resolver tudo. Então, ao invés de denegrir, abençoe a vida do seu marido. Cuide dele, porque a sua lealdade ao seu sistema, inconscientemente, buscou essa situação para que você desse conta de resolver. E você vai dar conta, você pode ter certeza disso, não tenha dúvida nenhuma que você vai dar conta disso. E quem sabe daqui uns dias, ou daqui uns meses, ou daqui uns anos, você venha nos testemunhar que o seu marido não precisa mais desses vícios. Porque outras coisas completou a vida dele. O que é a busca pelo vício? Já parou para pensar, gente? O que é a busca pelo vício? É o preenchimento de um vazio. De um vazio que está onde? No coração. E esse vazio pode ter começado em mim? Não, pode ter começado lá atrás, nos nossos antepassados. E aí, aquele vazio que você fala, eu nem sei de onde vem, está dentro de você. E de alguma forma você precisa externalizar isso. É dessa forma que os vícios são construídos na nossa vida. Através das feridas que a gente enfrenta e através das feridas que nós estamos trazendo, repetindo. Então, quando aqui em Êxodo diz assim, que Deus irá castigar os filhos da terceira e quarta geração, mas que ele tratará com bondade até 1000 gerações, significa que eu e você temos a responsabilidade de olhar para Deus e falar, Deus, para. Eu me comprometo. Eu me comprometo, Deus, a te honrar, a ser fiel a ti, a servir a ti e a ter somente tu como o meu único Senhor e Salvador. As crenças dos meus antepassados foram importantes para eles, mas para mim é importante acreditar em ti. O que você está fazendo? Quando você toma uma atitude dessa, o que você está fazendo? Você está escolhendo abençoar a sua vida. E sabe o que eu vejo assim? Eu vejo como se os antepassados lá atrás fizessem assim. Ufa, ela conseguiu. Ela está dando conta. Está dando certo. Porque ela tem oportunidade que a gente não teve. Olha lá. Sabe? É como se os nossos antepassados estivessem no céu. Eu não sei qual é o plano que a gente vai quando a gente morre, mas imagina que eles estão lá no plano celestial, olhando pra gente e falando, isso aí, garota. Isso aí, garoto. Taca-lhe pau. É esse caminho mesmo. Você tem o poder de escolher diferente de mim. Consegue me entender? Que é muito mais forte e profundo do que a gente imagina? Que é sim algo espiritual, mas que está dentro de nós e que está armazenado no nosso inconsciente. E 95% da nossa vida é governado pelo nosso inconsciente. 95% da nossa vida é governado pelo nosso inconsciente. Tá tudo aí dentro. Você só precisa de coragem para acessar todas essas dores e curar uma por uma. Uma por uma. Mãe, se tá cortando a live, eu acho que é a sua internet aí. Deve ser, tá? Tira de repente do Wi-Fi, às vezes o Wi-Fi tá oscilando e deixa só no celular mesmo, tá bem? Conseguem me entender? Que do mesmo jeito que eles tiveram as condições deles de fazerem diferente e eles buscaram uma vida melhor, ninguém vem para esse mundo para sofrer. Ninguém vem para esse mundo para dizer, eu vou casar mal, eu vou viver mal, eu vou colocar no mundo filhos que vão me dar desgosto e problema. Claro que não. As coisas vão acontecendo conforme as escolhas que nós vamos fazendo. As coisas vão acontecendo conforme a nossa coragem de dizer, em mim basta, de dizer chega, de dizer aqui não.
E quando a gente não tem coragem de se posicionar, porque não se posicionar também é uma posição, sabia? Eu não tenho coragem de dizer não. Digo sim para todo mundo e me anulo. Por que você faz isso? Não sei, Michele. Se você de fato não sabe, procura na sua história. Alguém fazia isso. A sua mãe, a sua avó, sua bisavó, sua tia-avó. Porque às vezes não está na sua mãe, não está no seu pai, mas estão também nos seus tios. E o que pode estar nos seus tios estava nos seus avós, nos seus bisavós, nos seus tataravós. Olha a Cristina falando aí. Nossa, Michele, o que você me falou, a minha pastora falou ontem para mim sobre o meu marido, que eu tenho que cuidar e abençoar. Que bom. Você está sendo bem direcionada espiritualmente. Tá vendo? Se você amaldiçoar, pior é. Tem que abençoar. Ele é seu marido. E ele deu a você os seus filhos. Os filhos que você tem com ele, homem nenhum poderia ter te dado. Lindo isso, né? As histórias que a gente escreve são uma continuação muito maior daquilo que a gente nem sequer imaginava. Nós não carregamos só a cor da pele, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a aparência física dos nossos antepassados. Nós carregamos a história deles, o DNA deles, a vivência deles. E nós precisamos nos honrar com isso, porque somos privilegiados de dar a Ele, a tudo que eles viveram, uma nova história. Um novo significado. Lindo isso, né? Lindo. Vamos fazer um momento de oração? Como é que tá seu coração aí? Sabendo dos antepassados. Como é que tá? Conta pra mim. E eu vou dar uma dica pra você, tá? Volta aqui depois, quando essa live estiver gravada, pra você ter alguns insights. Entenda que a gente abriu a caixinha aí secreta, né? O seu tesouro, a gente abriu. E o que é o seu tesouro? O seu inconsciente. A gente abriu o seu inconsciente e agora ele está pronto para te trazer algumas informações. Assista essa live novamente e anote os insights que você tiver. Anote coisas que vão trazer informações sobre os seus antepassados que você precisa ressignificar. A Nari tá falando que tá leve, ó. Graças a Deus e gratidão aos meus antepassados. Isso aí. Tá vendo que lindo, gente? Tá todo mundo leve aí? Bora lá fazer um momento de gratidão aos nossos antepassados? Eu vou fazer uma oração. E eu quero que você, neste momento, quero que você feche seus olhos. Você pode repetir junto comigo essa oração, se você quiser. Raquel, chora? Tá com vontade de chorar? Chora. Libera. O choro é a libertação da alma. Chore. Quantas mulheres da sua descendência não puderam chorar? Tiveram que engolir o choro. Tiveram que engolir as dores. Chore por elas. Se permita. Se permita a fragilidade que elas muitas vezes não puderam permitir. Né? Uma coisa importante que está vindo aqui agora no meu coração, e talvez muitas de vocês passem por isso, quantas mulheres não puderam dizer não ao sexo? O que significa isso? Que muitas vezes elas tiveram relações sexuais com seus maridos mesmo contra a vontade delas. Hoje você pode escolher. Hoje você fala, tô com dor de cabeça, tô cansada, tô não sei o quê. Hoje você pode escolher. E há pouco tempo atrás, nossas mães, nossas avós, nossas bisavós não tiveram essa oportunidade.
Nós temos a obrigação de viver uma vida mais leve, só por eles, só pelos nossos antepassados, só por tudo que eles já carregaram. A gente tem que viver mais leve. Então todo esse peso que a gente carrega, nós não precisamos. Sabe? Nós não precisamos. Você pode se permitir descansar, você pode se permitir dizer não. Você pode se permitir ficar um dia de perna pro ar porque você quer. Você não precisa cortar lenha, você não precisa buscar água no poço. Você não precisa ir na venda comprar querosene para a luz da noite. Você não precisa de nada disso. Ah, Michele, eu tenho boletos para pagar. Ok, cada geração com os seus infortúnios, né? Cada geração com as suas dificuldades, está tudo certo. Só que você tem a possibilidade de descansar, porque você não precisa ficar lá preparando a terra para você plantar e para você colher e esperando se vai chover ou se vai fazer sol. Tem gente que faz isso por você, tem máquina que faz isso por você. Hoje a gente compra tudo embaladinho no mercado. A gente precisa agradecer. Nós vivemos um tempo muito mais fácil do que os nossos antepassados. Nós somos uma geração muito mais mole do que os nossos antepassados foram. Eles eram muito mais enrijecidos, muito mais duros. Viviam muito menos do que a gente. Por quê, gente? Por que eles viviam muito menos do que a gente? Porque o corpo era muito desgastado. Eles faziam muito trabalho braçal. Hoje em dia a gente está aqui, ó, é computador, é celular, é não sei o que, é tudo muito mais fácil. Eu sei que ainda tem gente que trabalha na lavoura, que ainda faz tudo isso, e nós precisamos que existam essas pessoas. Mas ainda assim a vida dessas pessoas é muito mais fácil do que a vida daqueles que vieram antes deles. Tá bem? Deixa eu ver. Sentindo muita gratidão. A Rosane, eu estou chorando, é muito bom. Nari, verdade, isso é forte e real. Liberar eles desse fardo pesado. Exatamente. Nós podemos escolher tudo isso, tá? Então agora nós vamos fazer este momento de oração. E você pode fechar seus olhos e repetir junto comigo. Você pode simplesmente ouvir o que eu falar e deixar a emoção que fluir dentro de você se aflorar, tá bem? Da forma como você quiser. Essa oração chegou até mim através de uma cliente minha, a Roberta. E quando a Roberta me falou essa oração, ela sabia essa oração de cor. E eu achei tão lindo, porque foi exatamente no momento que eu terminei de atendê-la, e nós estávamos falando de antepassados, e ela me falou, eu tenho uma oração dos antepassados. E ela declamou essa oração, eu achei tão linda, e eu falei, Roberta, me manda essa oração, por favor. E ela me mandou. E eu fiz uma adaptação dessa oração de gratidão dos antepassados. Eu não sei te dizer da onde é essa oração, se essa oração está ligada a alguma religião ou não, eu não sei. Mas eu achei essa oração tão bonita, tão sincera, tão verdadeira. Eu adaptei algumas coisas que eu acho que são importantes de ser colocadas e eu vou orar junto com você agora, tá bem? Depois, mais tarde, eu vou disponibilizá-la lá no grupo do Poder da Gratidão. Se você ainda não faz parte do grupo, o link está nos stories, está na bio também, tem o link para você entrar, entra no grupo, tá? E eu vou trazer uma surpresa, mas eu vou trazer uma surpresa, eu falei que eu ia trazer hoje, né? Mas eu vou trazer amanhã, porque tá um momento tão lindo, é um momento lindo também, maravilhoso, mas já tá decidido, já tá no meu coração, Deus já colocou isso e vai acontecer. Mas eu quero que a gente finalize com essa energia em relação aos nossos antepassados, com a gratidão, com amor, com respeito, de olhar para trás, de vê-los e dizer, valeu a pena o que vocês viveram, porque eu estou aqui e eu posso me libertar para ser feliz, para ser leve, para ser livre. Nós podemos ser livres. E quando eu digo livres, é a gente poder escolher se curar, se ressignificar e se tratar. Tá bem? Então bora lá, fecha seus olhos, respira profundamente, 3 vezes. Sobe, né? Respira pelo nariz e solta pela boca, tirando todo o peso dos ombros, assim, ó.
3 vezes. Mais uma vez. Fecha seus olhos e faça da forma como você se sentir melhor. Ou você repete junto comigo, ou você simplesmente ouve o que eu falar, tá bem? Queridos avós, bisavós e demais ancestrais, obrigada por terem tecido o meu caminho. Minha gratidão pela imensidão de seus sonhos, que de alguma forma chegaram até mim. Gratidão pelas vivências, experiências e superações que enfrentaram para que a vida chegasse até mim e para que eu pudesse continuar o vosso legado. A partir deste ponto e com muito amor, respira. Dou luz à tristeza que houve nas gerações passadas. Dou luz à raiva das partidas prematuras, aos nãos que não foram ditos e aos destinos trágicos. Dou luz à flecha que cortou caminhos e tornou a calçada mais fácil para nós. Dou luz à alegria de histórias repetidas várias vezes. Dou luz aos excluídos, aos segredos de família. Respira. Dou luz às histórias de ruptura e violência entre os casais, entre os pais, os filhos, entre os irmãos, sogras e sogros, genros e noras. Que seja o tempo de amor, respeito e união. Dou luz a todas as memórias de limitações, pobreza, escassez, medo, sacrifícios, falta de posicionamento, a todas as crenças que os limitaram e pensamentos, atitudes ou palavras desestruturantes e negativas que permeiam nosso sistema familiar. Respira. Aqui e agora, semeio uma nova esperança de alegria, união, paz, prosperidade, abundância, ousadia, entrega, equilíbrio, fé, força, superação, bondade, generosidade, talento, cura, ressignificação, amor, amor, amor. Respira. Que todas as gerações, passadas e futuras, sejam agora, neste momento e neste instante, cobertas com um arco-íris de luzes que curam e restauram a mente, o corpo, a alma e todos os relacionamentos.
Respira. Que a força, a coragem e a bênção de cada geração alcance sempre e inunde a geração seguinte, curando-a, amando-a e aceitando-a. Assim seja. Assim é. Está feito, está feito, está feito. Respira lenta e profundamente. Mais uma vez, respira. E no seu tempo, no seu momento, abra seus olhos e vai voltando. Vem aqui me contar como que você se sentiu, como que foi este momento para você. Tudo bem aí? Profundo, né, gente? Profundo. Maravilhoso esse momento, né? Essa oportunidade da gente olhar para eles com tanto respeito, com tanta leveza. A Rosane está dizendo que está mais leve. Gratidão também, Rosane, por você estar aqui. Nada é por acaso. As pessoas não estão aqui por acaso. Nós não estamos neste mundo por acaso. É minha mãe. Obrigada, meu Senhor, pelos nossos antepassados que foram e são muito importantes na minha caminhada. É isso mesmo. A Raquel. Estou chorando rios, mas estou leve. Que bom, Raquel. Isso aí. Dê voz ao choro daquelas que não tiveram a oportunidade de chorar, né? Cristina também está mais leve. A Neuta, linda oração. Obrigada, mas não é minha, tá? Eu não sei de quem é essa oração. Como eu disse, eu não sei se essa oração é de alguma religião ou não. Mas eu adaptei ela também para este momento, tá? É que eu faço, né, oração também pelos antepassados. Eu adaptei e aí trouxe para este momento, tá? Veio muito na mente meus avós e meu pai. Saiu 100 quilos das minhas costas. Uau! Uau! Isso é muito bom aí, ó. Isso é cura, gente. Isso é cura. O momento da gente estar aqui numa live, olha aí, ó. O poder, o poder, o poder. Mãe, chora antes de ir pra fisioterapia. Tá falando aí, vontade de chorar, mas tem que sair pra fisioterapia. Chora, chora, chora. Vai chorando. Chega chorando lá. Vai tirando essa dor. Não reprima. Não reprima, tá? Tô falando isso pra minha mãe, mas vou falar isso pra vocês também. Não reprima o sentimento que vem. Deu vontade de chorar, chora. Deu vontade de rir, ria. Mas faça aquilo. Porque quando você reprime o sentimento, o que você está fazendo? Você está dizendo para o seu cérebro, eu não posso me permitir sentir aquilo que eu tenho vontade de sentir. Permita, chore, libere, né? O choro é a cura da alma. O choro é a cura da alma. E aqui a gente pediu que cure a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. Que todas as gerações sejam vistas, olhadas e ressignificadas. Então se permita, não segura, já teve muita gente lá para trás que segurou, não segura. A Manu, agora entendi porque choro tanto. Minha mãe não pôde chorar, nem as minhas avós. Oh, que dó. Mas você pode, Manu. Mas não significa que você tem que ficar chorando por qualquer coisa também, né? A gente tem que chorar, a gente tem que libertar, sim. Nós temos que tirar da gente o choro, a mágoa, a dor que for repreendida, tá? Mas Deus também nos trouxe ao mundo para sermos felizes. Então, se estamos emotivas demais, vamos buscar a causa disso. O que é que está acontecendo, tá bom? Gratidão, Michele, por nos dar tantos ensinamentos. Raquel, eu recebo a sua gratidão e o seu carinho, mas toda a honra e toda a glória é de Deus. É Ele quem me instrui, é Ele quem me capacita para estar aqui,
tá? É Ele quem me direciona, porque antes de eu preparar qualquer coisa, é Ele que coloca no meu coração. Esse desafio Deus já havia colocado no meu coração há algum tempo atrás. Eu já vinha comentando em algumas lives, em alguns momentos que eu fiz ao vivo com as pessoas, dizendo, ainda vou fazer um desafio da gratidão, ainda vou fazer. E tudo acontece no momento certo, na hora certa, né? Deus estava me preparando, eu estava ainda precisando de um pouco mais de informações, e Deus me trouxe e está aqui, fluindo, essa história linda que nós estamos construindo juntos desde segunda-feira. Então, a nossa gratidão tem que ser também a Deus, porque toda honra e toda glória é dele. Foi Ele que colocou no meu coração o desejo de estar aqui, é Ele quem me conduz com generosidade para eu estar aqui. Né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. O tempo que eu estou aqui nas lives, eu poderia estar trabalhando, eu poderia estar descansando, eu poderia estar fazendo coisas em benefício próprio. O tempo que eu estudo para essas lives também, mas eu entendo que Deus usa meus dons, os meus talentos, e que com generosidade eu tenho que aceitar tudo isso e estar aqui com vocês. Então toda a honra e toda a glória é dele. Tá bem? A Manu tá falando que nos momentos de cura o choro sempre vem forte. Que bom, Manu. E é isso mesmo. É nesses momentos que a gente se permite chorar por nós e por aqueles que não tiveram a oportunidade, tá? Gratidão, gente. Gratidão. Que Deus abençoe imensamente a sua vida, seu dia. Todo mundo mais leve, mais tranquilo. E eu vou pedir um favor para vocês. Por favor, não por mim, mas que mais pessoas sejam curadas e alcançadas pela presença de Deus através dessas lives. Quando tiver salvo, manda para todo mundo. Instrua as pessoas e fala, olha, você precisa assistir, assista, veja, tem uma oração maravilhosa. Quando você mandar a live para alguém, não manda pura e simplesmente, fala, eu assisti, tocou meu coração e transformou um monte de coisa. Vai fazer bem para você. Porque aí a pessoa se sente instigada de assistir. Tá bem? Façam isso. Por mim, por você e para as pessoas que você quer bem. Depois, na hora que tiver salvo também, vai lá curtir, vai lá comentar, porque daí é assim que vai chegar em mais pessoas a qual agora a gente não tem acesso. Mas o Instagram vai mostrar no feed também para mais pessoas, tá bem? Gratidão. Com muito amor, com muito respeito a vocês, aos seus antepassados, que de alguma forma deram oportunidade para vocês estarem aqui comigo hoje. Gratidão. Que Deus abençoe a sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua família, seu lar, seu trabalho, seus dons e os seus talentos. Tarefinha de hoje, acenda uma vela para os seus antepassados. Em gratidão aos seus antepassados, acenda uma vela. Qualquer vela. Mas se você tiver uma vela daquelas bonitas, sabe aquelas velas bonitas que às vezes a gente compra para enfeitar? Acende aquela, a mais bonita que você tiver em casa, e diga, meus antepassados, vocês merecem o meu melhor. E deixa essa vela queimar por eles, em gratidão, em amor, em respeito, por tudo que eles passaram. E pela vida ter chego até nós, através deles. Combinado? Amanhã nós vamos falar gratidão aos pais. Amanhã o bicho pega, eu quero todo mundo aqui, eu quero todo mundo aqui. Bora lá, amanhã, sexta-feira, para o nosso 5º dia do poder da transformação. Eu espero você. Que Deus te abençoe imensamente. Até amanhã, 8 horas da manhã.